O Naruto considera a vila inteira como parte da sua família, mas a pergunta que não quer calar: o Naruto realmente é um bom pai? Pega o pergaminho e hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Aqui Naruto, e hoje é véspera do Dia dos Pais. Quer dizer, não o dia que eu tô gravando, mas o dia que vai sair esse vídeo vai ser véspera do Dia dos Pais. E por isso eu decidi fazer um especial de Dia dos Pais. Hoje eu vou analisar se o Naruto realmente foi um bom pai pro Boruto, pra Himawari e também pro Kawaki. E nos próximos vídeos eu vou voltar a falar sobre e Yang, né? Mas aplicado ao conceito de Naruto. Então eu vou falar sobre Inton, Myoton e Onmyonton, né? Então são vários termos que a gente vai acabar comentando nos próximos vídeos. Então se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui do canal, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho. E se você gostar do vídeo no final, deixa um like aí que vai ajudar bastante o meu trabalho, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa importante do vídeo é deixar claro que nesse vídeo aqui a gente não vai analisar o Naruto como pai só no filme de Boruto, como muitos youtubers fazem, que eu já vi vários conteúdos assim, inclusive outros sites que falam sobre Naruto. Mas a gente vai falar sobre toda a trajetória do Naruto como pai, desde The Last, que a gente viu lá no finalzinho de The Last, a primeira interação do Naruto com os filhos dele, até os lançamentos mais recentes do anime e do mangá. Além disso, eu acho importante salientar que a gente não vai falar só da relação do Naruto com o Boruto e a Himawari. A gente também não pode esquecer do Kawaki, que também foi adotado pelo Naruto, e como essa relação que o Naruto tem com os filhos dele reflete na relação que a Hinata tem com os filhos dela também. A primeira vez que a gente viu o Naruto interagindo com os filhos dele foi no final de The Last, durante as cenas pós-créditos de The Last, onde a Hinata tá lá fazendo o tricô, o crochê dela, não sei qual técnica é aquela, mas ela tava costurando alguma coisa, e o Naruto tava treinando na varanda. Então o Boruto e a Himawari aparecem e vão ali brincar com o pai. Então a gente pode ver o quão próximos o Boruto e a Himawari eram do Naruto. Inclusive, em The Last é revelado que a Himawari só tem 2 anos de diferença do Boruto. Então, quando o Boruto tem 12 anos, a Himawari tem 10. Né? E muita gente acha que ela é muito mais nova que o Boruto, mas só são 2 anos de diferença. O que faz mais parecer essa grande diferença entre eles é a personalidade da Himawari, que é bem imatura. Mas voltando à cena, a gente pode ver o quanto o Naruto era atencioso com Boruto e Himawari. Ele parou o treino dele, que era muito importante para ele, para brincar com os filhos dele. E além disso, é possível ver o quanto os filhos dele, o Boruto e Himawari, gostam dele, gostam de estar na presença dele, né? Tanto que foi por isso que eles foram pular com o Naruto, foram lá brincar e ter aquele momento de diversão e descontração, né? Que apareceu no final do filme. E essa mesma relação entre o Naruto e os filhos dele parece ter durado por bastante tempo. Porque quando o Naruto foi para ser nomeado Hokage, ele ainda tinha essa relação leve, brincalhona com os filhos dele, né, que a gente pode ver durante o OVA, o One Shot e também no anime depois, que foi adaptado para várias mídias diferentes. E o Naruto ainda mostra nessa cena uma certa maturidade como pai, né? Uma certa relação de confiança com os filhos dele, né? Porque quando ele estava terminando de se arrumar, ele chamou os filhos dele, né, para se apressarem, confiando que eles já estariam prontos pro evento, né? Porque a nomeação como Hokage é um grande evento. Só que isso tudo dá errado quando o Boruto briga com a Himawari, por causa do ursinho dela, e o Naruto acaba sendo nocauteado junto com a Kurama pela Himawari. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Só que essa relação entre o Naruto e os filhos dele parece ter mudado bastante quando o Naruto realmente virou Hokage, quando ele assumiu o posto de Hokage de fato. Isso porque o trabalho de Hokage é muito complexo e contínuo, ele não tem folga. Muitos fãs não entendem o que é o trabalho de Hokage de fato. As pessoas acham que ser Hokage é simplesmente ser muito forte e proteger a vila de ataques de pessoas muito poderosas que vêm para destruir a vila e tudo mais. Mas ser Hokage é um cargo administrativo. Uma pessoa muito fraca, ela pode ser Hokage, mas não é comum que isso aconteça. Porque o Hokage também representa a força de uma vila. Mas ele não é só a força militar da vila. Ele é muito mais administrativo. Então um Hokage mais fraco, ele pode ser um ótimo Hokage, simplesmente porque o trabalho dele é administrar a vila, e não simplesmente lutar com todo mundo. O Naruto, por exemplo, quando ele não está descendo o cacete nos inimigos, ele está administrando a vila, ele está tomando decisões para o futuro da vila,
como abrir o comércio, deixar a vila fechada, fortalecer os laços internos com outros membros da vila, ajudando no treinamento, fortalecendo as defesas da vila e ao mesmo tempo fortalecendo laços externos, tendo relações com o daimyo, com outras vilas, né, e até mesmo com pessoas que vêm de fora pedindo abrigo. E isso sem contar que o Naruto agora administra uma cidade e não uma pequena vila como acontecia com os outros Hokage. A gente não pode esquecer que o Hashirama, que foi quem fundou a vila, ele administrava uma pequena vila, que estava no comecinho. Então o trabalho dele era muito mais com relações externas, porque ele estava trabalhando pela paz, né, para proteger a vila. Então as relações dele eram muito mais com outros Kage, eram com outras forças dominantes daquela região. O Tobirama trabalhou com essa mesma pequena vila, só que estruturando ela. Então ele criou a academia, ele criou o Zanbo, criou a polícia. Então ele trabalhou para estruturar a vila, para transformar aquela pequena vila em uma grande força. O Hiruzen começou a trabalhar na manutenção da vila, porque a vila começou a se expandir, começou a ter um fluxo de comércio, começou a ter alguns problemas um pouco mais complexos. Então ele começou a trabalhar na manutenção da vila. E essa mesma coisa foi feita depois pelo Minato, que foi um breve período, e depois pela Tsunade, né, que foi um período um pouco maior, mas ainda foi bem curto em relação a outros Kage como o Hiruzen, né, que demorou bastante tempo no cargo. O Kakashi, por outro lado, ele aproveitou essa era de paz para investir em tecnologias, para investir em avanços para a vila. Então a gente pode ver atualmente, né, painel solar, dirigível, telefone, todos os avanços que o Kakashi possibilitou para a vila, sem contar que ele possibilitou que a vila se expandisse muito mais. E agora que o Naruto assumiu, a vila já é uma cidade, e toda aquela estrutura que foi feita pelos outros Hokage, o Naruto está tendo que refazer. Então, essa relação externa que o Hashirama fazia, o Naruto está fazendo com os outros Kage, porque eles ainda estão nessa tensão de guerra, como a gente pode ver muito bem nas novelas, que a Kurotsuchi, por exemplo, acaba despirocando, querendo mais espaço, né? O Chojuro também, né? Então eles têm essa reunião, essas tensões, e o Naruto tem que lidar com essas tensões externas, e ao mesmo tempo o Naruto tem que fazer a manutenção dessa vila, dessa cidade, na verdade, tem que cuidar das defesas, né? Tem que estruturar a cidade. Então ele tem que trabalhar dentro dessa cidade e ele não tem descanso. A vila depende muito dele. Então por isso o Naruto ele não tem tempo para fazer as coisas. Ele tá fazendo o trabalho dele e mais os Hokage anteriores. O coitado do 8º Hokage provavelmente vai ter mais trabalho ainda. Então não é como se fosse o Naruto simplesmente abandonando a família dele só porque ele quer. É porque ele realmente não tem tempo. É muito diferente do caso dos outros Hokage, que eles realmente tinham mais tempo. Porque eles tinham menos coisa para fazer. Eles tinham uma vila muito menor para administrar. Nós vamos falar de... O que nós vamos falar mesmo? Grande Hokage, a gente tá aqui hoje para poder localizar onde tá o Orochimaru e a Akatsuki, que o senhor ficou de ver aí na bola de cristal. Ah, sim, entendo. Eu vou ver isso mais tarde. E a partir desse ponto, a gente tem uma visão de um dos filhos dele, né? Durante o exame Chunin, em Boruto Naruto, o filme. Que é a parte que a maioria das pessoas analisa para dizer que o Naruto é um péssimo pai. A gente realmente pode ver algumas falhas do Naruto, como não comparecer ao aniversário da Himawari. No anime ele também não compareceu ao aniversário do Boruto, e os filhos deles realmente ficam chateados. Só que assim, como eu estava explicando, o Naruto ele tem muito trabalho para fazer. Ele não tem nenhum descanso. Nem o Boruto, nem a Himawari entendem a burocracia que é ser Hokage, esse trabalho administrativo todo. O Naruto mesmo, quando ele era Genin, ele não entendia o que era esse trabalho. Né? Quem dirá o Boruto agora, que é super imaturo, ele amadureceu, né, ao longo do anime, mas naquele momento ele ainda era muito imaturo. A Himawari, então, é muito mais imatura. Ela age como se ela tivesse muito menos também. Então é comum que crianças, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, eles se sintam negligenciados pelos pais. Por mais que os pais estejam fazendo todo o esforço do mundo por eles se sentem negligenciados. Eles sentem que o pai faz não é o suficiente. O pai ou a mãe também, né? Nesse caso inclui a mãe. Então, para eles nunca é o suficiente, né? O filho ele sempre precisa de mais atenção. E o Naruto ele não tem como dar todo esse suporte como a Hinata faz.
entende? A própria Sarada sente essa falta de suporte na mãe dela, né? Porque a mãe dela também é muito ocupada, ela tem várias coisas para fazer dentro da vila, apesar de não ser Hokage. Só que Himawari, em contrapartida, ela tem um pouco mais de empatia. Então ela consegue entender um pouco melhor o caso do pai dela, apesar dela não entender o que o pai dela faz. E a Hinata, além de ter a empatia com o Naruto, ela também entende o que é o trabalho do Hokage. Ela já é uma mulher adulta, que ela passou por toda essa questão administrativa com o pai dela, a herança do clã e tudo mais. Então ela sabe que não é uma coisa fácil. Por isso que a Hinata, ela é tão passiva quanto a isso, né? Ela não toma uma atitude contra o Naruto, porque ela realmente vê que ela não precisa tomar uma atitude. Ela sabe que o Naruto tá dando tudo de si. E conforme o Boruto foi envelhecendo, principalmente quando a gente viu no final do filme, ele começou a entender um pouquinho mais o pai dele. Então ele começou a entender que o pai dele não fazia aquilo só por ele. Ele começou a entender que ele não era o centro das atenções, né? Que o Naruto também tinha outras coisas mais importantes para fazer. Então o Boruto amadureceu, entendeu o papel do pai dele para a vila. Só que mesmo assim, a gente pode ver todo o esforço que o Naruto faz pelos filhos dele. Como, por exemplo, o caso do Dia dos Pais e Filhos, que foi uma novela que foi criada no período antes da academia, mas que no anime eles adaptaram para depois, né? Lá pelo episódio 100, perto do episódio 100 mais ou menos, eles adaptaram essa novela. E a gente pode ver o quanto o Naruto se esforçou para passar o dia com a Himawari, né? E ele até ofereceu pro Boruto também, só que o Boruto tinha outras coisas para fazer e foi o próprio Boruto que, mostrando essa maturidade no anime, entendeu que o pai dele precisava dar mais atenção para Himawari, que ainda não tinha todo esse entendimento. A Himawari não é nem ninja, então ela acaba não entendendo muita coisa, né? E falando em trabalho integral e convivência com a família, a gente ainda tem o caso do Kawaki, que é o filho adotivo do Naruto e da Hinata, segundo as próprias palavras do Naruto. Quando o Kawaki foi levado para a vila, ele não era uma parte da família, ele não era uma parte de Konoha, ele era simplesmente uma missão, porque ele era uma potencial arma da cara ou contra a cara, né? Ninguém ainda sabia o que ele era, o que ele valia, de onde ele vinha. Então o Kawaki ele era uma pessoa muito valiosa. Por isso que o Naruto pegou essa missão de vigiar ele, cuidar dele, para ele. E conforme o tempo foi passando, eles foram se conhecendo a história um do outro, eles acabaram se aproximando muito. E aos poucos, o Kawaki foi sendo inserido na família do Naruto. E a inserção dele foi tão sutil, que a gente não sabe em qual momento exatamente o Kawaki deixou de ser uma missão e passou a ser um membro da família, um filho do Naruto, um irmão do Boruto e da Himawari, que é uma relação que está sendo desenvolvida agora no anime, né? A gente viu nesse episódio com a Himawari e o Kawaki, né, que foram lá ver aquele lobo e tal. A gente vê várias vezes no mangá e no anime a relação do Kawaki com o Boruto. Então foi um desenvolvimento muito sutil que transformou o Kawaki de uma missão, né, um membro simplesmente muito perigoso, para alguém membro da família do Naruto, né, um membro do clã Uzumaki, que agora é a família Uzumaki. E todo esse desenvolvimento entre o Boruto e o Kawaki e a Himawari, acaba sendo refletido também na relação do Naruto com os filhos dele. A gente não pode esquecer que o Naruto, como eu falei antes, ele tinha as falhas dele. Então ele não compareceu no aniversário dos filhos, por exemplo. Ele não estava todo momento presente, como muitos pais podem acabar fazendo. Mas assim como o Boruto passou a entender melhor o pai dele, né, entender os processos do pai dele, o processo administrativo que é a vila, o Naruto também começou a entender melhor os filhos dele. Tanto que o Naruto conseguiu começar a passar mais tempo com ele, né, até para poder estudar o Karma, para poder cuidar do Kawaki, que estava sempre ali junto. O Naruto ele conseguiu prestar mais atenção nos filhos também, com a chegada do Kawaki. Então a chegada do Kawaki foi muito boa. Tanto que o Naruto ele consegue entender melhor os sentimentos dos filhos dele, né? Então a gente pode ver, por exemplo, nesses últimos capítulos, que o Naruto foi até o Kawaki, que estava em depressão praticamente, né? Que é um assunto muito sério, como eu comentei no vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E assim, em resumo, o Naruto não é um pai perfeito, assim como nossos pais também não são pais perfeitos. Eles têm os defeitos deles, eles erraram também muito. Mas apesar de não ter sido criado com meu pai, aprendi muita coisa com meu pai, por exemplo, como não criar um filho. Mas o Naruto, ele tá se esforçando muito para ser um pai melhor. O objetivo do Naruto não é ser um pai ruim e abandonar a família dele. O Naruto ele quer conciliar o trabalho que ele tanto sonhou e que ele se esforça tanto com a família que ele também ama muito, né? Que a gente já viu várias vezes no mangá o quanto ele é
próximo da família dele, né? E vocês? Como vocês veem a relação do Naruto com a família dele, né? Principalmente com os filhos? Deixem nos comentários que eu vou querer saber o que vocês estão pensando. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, que isso ajuda imensamente o canal. E se você não for inscrito, se inscreve também, que isso também ajuda bastante o canal, né? Nas próximas semanas eu vou lançar os vídeos sobre Yin Yang, né? Mas na próxima semana, mais especificamente, falar sobre Inton, o estilo Yin, e falar sobre no que ele implica, né? Questão de Genjutsu e tudo mais, que a gente vai conversar melhor semana que vem, beleza? Então tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.